Artigos de lei, incisos, parágrafos, alíneas. Só de ouvir essas palavras, você já sente um arrepio na espinha. Aquela lista interminável de textos que parecem impossíveis de fixar na memória, mas que são cruciais para a sua aprovação em concursos. E se eu te dissesse que o problema talvez não seja a sua memória, mas a técnica que você usa? Pois bem, hoje eu fiz o trabalho pesado por você. Coloquei à prova 3 técnicas de memorização famosas, aplicando diretamente na tarefa de decorar artigos de lei. E claro, vou te contar qual delas funciona melhor e qual me deixou de queixo caído. Sejamos honestos. Decorar lei seca não é a parte mais divertida dos estudos para concurso, mas é fundamental. Muitas questões exigem o conhecimento literal do texto ou a compreensão exata de um artigo específico. E a sensação de estudar e na hora da prova dar aquele branco no número do artigo ou no detalhe do inciso é frustrante demais, não é? A boa notícia é que existem métodos que podem turbinar nossa capacidade de retenção. Para este nosso experimento prático, eu selecionei alguns incisos do artigo 5º da nossa Constituição Federal, aquele clássico cheio de detalhes importantes. Apliquei cada uma das 3 técnicas a um grupo diferente desses incisos e avaliei o resultado. Preparado para ver o que aconteceu, comecei pelo básico, aquilo que a maioria de nós faz instintivamente: leitura repetida e grifos. Peguei o primeiro grupo de incisos do artigo 5º e li 1, 2, 5, 10 vezes. Grifei o que me parecia mais relevante: palavras-chave, verbos importantes. Dediquei um tempo considerável a essa imersão. Minhas primeiras impressões? No começo, parece que você está absorvendo, mas confesso, depois de algumas leituras, as palavras começam a se embaralhar. Tudo parece muito igual. A sensação é de familiaridade, mas não necessariamente de memorização profunda. E o teste de retenção? No dia seguinte, tentei recitar os incisos e explicar o conteúdo. Consegui lembrar de algumas palavras-chave, da ideia geral de alguns, mas a estrutura exata, a ordem das palavras, muitos detalhes importantes simplesmente sumiram. Era como tentar pegar fumaça com a mão. Essa técnica pode servir como um bom primeiro contato com o texto, ajuda na familiarização, mas muito passiva, baixo índice de retenção de detalhes a curto prazo e provavelmente a longo prazo seria ainda pior. Sozinha, essa técnica se mostrou bem frágil. Para o segundo grupo de incisos, usei uma técnica bem mais ativa: flashcards, combinados com a ideia de repetição espaçada. Para cada inciso, criei um flashcard. De um lado, uma pergunta-chave sobre ele ou o número do inciso, e do outro, o texto completo ou os pontos essenciais. O processo de criar os flashcards já é um estudo ativo em si, pois te força a sintetizar. Depois, usei um sistema simples de caixinhas para revisar. Os que eu acertava iam para uma caixa de revisão mais espaçada. Os que eu errava voltavam para a caixa de revisão diária. Minhas impressões? Dá um pouco mais de trabalho inicial para criar os cartões, sem dúvida. Mas a revisão se torna um jogo, um desafio constante à memória. E a repetição espaçada é cientificamente comprovada para combater a curva do esquecimento. No teste de retenção, a diferença foi nítida. Consegui lembrar com muito mais precisão dos textos dos incisos, inclusive de detalhes que na leitura repetida tinham passado batido. A capacidade de evocar a informação era significativamente maior. Essa técnica é excelente para memorizar detalhes, textos literais, conceitos específicos e fortalece muito a retenção, mas exige disciplina para criar os cartões e, principalmente, para manter a rotina de revisões espaçadas. Confesso que essa era a técnica que mais me deixava curioso. O Palácio da Memória,
ou método de Losse, é uma técnica mnemônica ancestral usada por grandes oradores e campeões de memória. A ideia é associar as informações que você quer memorizar a locais específicos em um ambiente mental que você conheça muito bem. Para o terceiro grupo de incisos do artigo 5º, escolhi minha casa como palácio mental. Para cada inciso, ou parte dele, criei uma imagem mental vívida e associei a um cômodo ou objeto específico. Por exemplo, a livre manifestação do pensamento, eu imaginei na porta de entrada com pessoas falando alto e de forma expansiva. A inviolabilidade do domicílio, eu associei ao meu quarto, um local sagrado e protegido. Impressões? Exige uma boa dose de criatividade e concentração inicial para construir essas associações e o caminho mental. No começo, parece um pouco estranho, até lúdico demais. Mas à medida que você deposita as informações nos seus locais, a coisa começa a fazer sentido. E o teste de retenção foi surpreendente. Ao caminhar mentalmente pela minha casa, as informações dos incisos surgiam com uma clareza e numa ordem impressionantes. Era quase como ver a informação ali, naquele local. A capacidade de lembrar da sequência e dos pontos-chave de cada inciso foi notavelmente forte. Essa técnica é extremamente poderosa para memorizar sequências, estruturas, listas e informações complexas de forma organizada. E a retenção parece ser muito duradoura, mas tem uma curva de aprendizado um pouco maior, exigindo mais esforço mental inicial. Então, depois de testar essas 3 técnicas na pele, qual o veredito? Qual delas é a melhor para memorizar artigos de lei? A verdade é que não existe uma única técnica universalmente superior para todas as pessoas e todas as situações. Cada uma tem seus pontos fortes. A leitura repetida e grifos funciona como uma primeira camada de contato, mas isoladamente é a mais fraca. Os flashcards com repetição espaçada são imbatíveis para fixar informações literais e decorebas, exigindo disciplina. O Palácio da Memória é uma ferramenta poderosíssima para estruturas complexas e sequências, com uma curva de aprendizado maior, mas um resultado impressionante. Então, qual a minha recomendação? A combinação inteligente delas. Use a leitura para um primeiro contato. Transforme os pontos cruciais em flashcards. E para artigos complexos, experimente construir um palácio da memória. A técnica número 3, o Palácio da Memória, realmente me surpreendeu. Memorizar artigos de lei pode parecer uma montanha intransponível, mas como vimos, com as ferramentas certas e um pouco de estratégia, essa montanha pode ser escalada. O mais importante é você se permitir experimentar. Não tenha medo de testar, de adaptar, de criar o seu próprio arsenal de técnicas de memorização. Sua aprovação não depende de ter uma memória fotográfica de nascença, mas sim de encontrar e aplicar consistentemente os métodos que funcionam para você. Acredite na sua capacidade de aprender e de reter informação. Se este meu pequeno experimento com técnicas de memorização te deu alguma luz, alguma nova ideia para seus estudos, então já valeu muito a pena. Me ajuda a levar essas dicas para mais concurseiros. Deixe o seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos de jornada. Agora, quero muito saber de você. Qual dessas 3 técnicas você já conhecia ou usa? Qual delas você ficou mais curioso para testar depois de ver este vídeo? Ou você tem alguma outra técnica de memorização que é o seu segredo para decorar leis? Conta tudo aqui nos comentários. E se você quer um guia completo com mais estratégias de estudo, organização e mentalidade para turbinar sua preparação, não deixe de visitar o nosso site, Aprovado Agora. Lá você encontra o apoio que precisa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço, bons estudos e excelente memorização. Até a próxima!